Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de geografia. Hoje o tema são as conferências ambientais. Bom, essa aula e a próxima nós vamos tratar das principais conferências. A conferência de Estocolmo e a Rio 92, ok? Então nós vamos falar sobre essas conferências, mas antes é necessário que saibamos o básico sobre o que vem acontecendo no mundo. Lembrando que na conferência do Rio 92, essa frasezinha aí ficou muito, essa palavra, aliás, ficou muito falada. Na verdade, virou moda, questão da sustentabilidade. Okay? Então, nós vamos falar das conferências. Na próxima aula, eu vou especificar para vocês a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência ambiental, certo? Que foi o início da revolução ambiental no mundo. Foi a partir de Estocolmo que surgiram os movimentos em defesa do meio ambiente. Então, vamos dar continuidade. Hoje, nessa aula de agora, eu vou falar bastante sobre a Rio 92 e a Agenda 21, certo? Bom, mas por que o mundo se preocupou depois de 1972? Porque a primeira cidade no mundo a ficar totalmente poluída foi Estocolmo. E foi a partir daí que eles observaram vários impactos ambientais que nós vamos retratar agora para vocês. Bom, com a chegada da indústria, da industrialização, que foi um fator positivo, claro que foi, mas também ocorreram fatores negativos, como a elevação da emissão de CO2. CO2 é proveniente dos combustíveis fósseis, do petróleo, do gás e do carvão. O excesso de CO2 que nós colocamos na atmosfera provoca outros impactos ambientais, como é o caso do aquecimento global, que provoca outros desequilíbrios no meio ambiente, provocando anomalias climáticas, certo? Em todo o planeta. A elevação de emissão de gases do efeito estufa é por conta do nosso sistema capitalista de produção. Produzimos muito, nossa sociedade, a sociedade de consumo, está esgotando os recursos naturais, está destruindo os mananciais, poluindo as águas, e temos que colocar um freio, ou pelo menos desacelerar esse processo. Então surgiram as conferências ambientais, surgiram os movimentos que tendem a minimizar esses impactos causados pela ação antrópica. Essa ação vem destruindo todo o equilíbrio global. Bom, então vimos aqui que os impactos ambientais provenientes dessa revolução industrial, que atualmente não tem nenhuma área a não estar impactada no planeta. Você fala, professor, e na questão da Antártida, está derretendo, o gelo está sumindo, infelizmente, pelo aquecimento global. Isso é horrível, porque o gelo tem uma função muito importante, pessoal. Alguém pode me dizer qual a função, para que serve o gelo? O gelo nas calotas polares, nas zonas polares e também nas altitudes. Tem uma finalidade o gelo? Para que serve? Bom, vou explicando aqui para vocês. O gelo, pessoal, que estão contidos nas calotas polares e também nas elevações acima de 4.000 metros, ele serve para refletir parte do calor que entra no planeta, da radiação solar. Então é como se fosse um grande espelho que reflete boa parte do calor. Se não fosse o gelo, o planeta ia absorver ainda mais radiação solar e ia ficar mais quente ainda. Então o gelo é de vital importância para controlar a temperatura no planeta. Se não tem gelo, observe aí o que vai acontecer. O nível
dos oceanos, com o derretimento das calotas polares, o nível dos oceanos vão se elevar e cidades costeiras desaparecem. Mas não é apenas isso. Se realmente o gelo derreter, o que vai acontecer? Vai ter mais água doce no mar, afeta a salinidade e o equilíbrio das correntes marítimas, que, por sua vez, altera as chuvas em determinadas partes do mundo. As monções lá na Índia, por exemplo. Então, se realmente o gelo desaparecer, o que pode ocasionar, pessoal, temperaturas da água vai, certo, ser alteradas, correntes quentes e correntes frias. Vai acontecer outros fatores como pragas e também comprometer a produção de alimentos. Por isso que essas conferências, elas são de vital importância para a humanidade. Porque se não for tomada medidas agora, o preço a pagar é muito alto no futuro. As novas gerações que vão aparecer talvez não tenham o que nós temos na nossa geração, como visualizar muitos animais, andar no campo, tomar banho de rios limpos. Então, talvez tudo isso seja comprometido no futuro próximo, certo? Então, há uma importância muito grande em relação à questão do gelo, certo? Que altera todo o equilíbrio. Só que o gelo está desaparecendo por conta da elevação da emissão de dióxido de carbono, por conta de nossa sede por energia, por conta da indústria. O segmento que mais consome energia no mundo é o setor industrial. O segmento que mais consome água no mundo é a agricultura. Então, pessoal, observe aí que nosso sistema capitalista, ele não é sustentável. Vai chegar um momento que vai faltar recursos. E quando isso ocorrer, pode provocar extinção em massa de várias espécies, tanto animais como vegetais. Bom, então, prosseguindo aqui, outros impactos que podem ocasionar poluição dos mares, rios e lagos. Bom, infelizmente, os oceanos estão recebendo toneladas e mais toneladas de plásticos e também de microplástico. Esse é um grande problema, porque antes da indústria petroquímica, você não tinha o PET, que é a garrafa PET, conhecida também, que tem o nome científico é bem grande. Aí foi sintetizado, passamos a chamar de PET. Bom, mas o PET, o que acontece? Ele não é biodegradável. O que nós produzimos hoje de PET vai ser descartado e acaba chegando nos oceanos, contaminando esse ecossistema riquíssimo também e provocando vários impactos, como, por exemplo, a mortandade de muitos peixes, tartarugas e todos os animais marinhos. Infelizmente, pessoal, nós não temos como atualmente substituir o plástico produzido no planeta. Na verdade, tem protótipos, certo, para tentar minimizar os impactos causados pelo plástico. Como, por exemplo, hoje nós temos cidades que proíbem a utilização de bolsas, sacolas de supermercados, canudos. Tem lugares que você vai fazer um lanche e eles não disponibilizam canudos. É uma lei federal, mas que os municípios podem votar nas câmaras dos vereadores e pode se transformar em lei municipal também, que não disponibilizam canudos, tá certo? São aqueles canudos que logo vão ser descartados e provocar outros problemas gravíssimos ao meio ambiente. Bom, então, no passado, quando era utilizado o vidro em larga escala, por exemplo, as garrafas de refrigerante eram retornáveis. Você consumia o produto, que não é uma boa coisa hoje, refrigerante, sabemos que não é uma boa coisa, mas no passado o consumo era muito forte, até porque não tinha estudos, ou tinha estudos, mas não era repassado para a população
da questão do mal que faz esse tipo não digo alimento, é produto alimentício, que é uma diferença. Alimento é quando você tira a casca e consome. E produto alimentício você tira da embalagem e consome. Então, é uma diferença muito grande. É uma coisa feita por Deus, que é o alimento, e o produto alimentício é feito, não sei por quem, pelo ser humano, tá certo? Que vai comprometer todo o equilíbrio. O planeta hoje está sofrendo também nessa vertente. Boa parte da população está doente, com hipertensão arterial, diabetes, está doente por conta dos hábitos alimentares. Bom, mas hoje a gente vai falar sobre a questão ambiental, que também influencia nessa questão de alimentação. Vocês vão ver mais no futuro, mas no decorrer da aula. Bom, aí nós temos também aqui a contaminação dos lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos, tira por o aquífero Guarani, que está localizado em 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai. A maior parte está no Brasil, pega a região sul, um pedacinho sudeste e centro-oeste, é o maior aquífero em extensão territorial. Só que o interessante é que a localização geográfica desse lençol freático está próximo a lavouras de soja, onde são utilizados agrotóxicos. Bom, pessoal, o que acontece? Os cientistas, eles temem que esse aquífero seja contaminado pelos agrotóxicos utilizados na produção de soja. Bom, isso pode ocasionar problemas porque o aquífero abastece boa parte da região do Brasil, praticamente, região sul, centro-oeste e sudeste. E se essa água for contaminada com material tóxico, químico, pode provocar ainda mais doenças na população. Então, vocês estão vendo aí, pessoal, que essa questão ambiental é muito séria, é muito importante, que essas conferências, eu não estou nem retratando ainda diretamente as conferências, estou falando aqui dos impactos que estão ocasionando, a nossa sociedade está sofrendo, certo? Então, por isso que é importante abrir os olhos. Claro que tem uns países que negam essa questão do desenvolvimento sustentável, esses países que não acreditam no aquecimento global. São poucos países no mundo, ainda bem, tá certo? Mas que a consequência é muito clara. A gente sabe que no futuro próximo, esses países vão sofrer também com o que vai acontecer com a natureza, né? Que vai ter a contrapartida. Toda ação provoca uma reação. Bom, então, a contaminação dos lençóis freáticos também vai ocasionar problemas de saúde pública. Temos a questão do desmatamento. Vamos falar aqui do Brasil. Desmatamento lá na Amazônia está muito forte, junto com as queimadas. Por que isso está acontecendo? De forma natural, 90 segundos instituições governamentais falam que uma média de 90% dos incêndios que ocorrem na Amazônia e também em outros biomas é criminoso. Ou seja, alguém colocou de propósito para deixar uma área propícia a atividades econômicas, como a pecuária ou a agricultura. Infelizmente, o desmatamento está muito forte. Lá na Amazônia, o carro-chefe do desmatamento é a questão da pecuária extensiva. Desmatam bastante na Amazônia para criar gado. E, veja bem, o Brasil é um dos maiores produtores de carne bovina do planeta, junto com os Estados Unidos, são os maiores. Aí o que acontece? O desmatamento é muito forte. A nossa legislação ambiental é considerada boa, mas quando é aplicada de forma efetiva. Quando isso não acontece, você dá margem para os latifundiários, para os produtores rurais, os clandestinos invadirem a área, fazer desmatamento e fazer uma ocupação clandestina. Isso está acontecendo muito no Brasil por conta de alguns órgãos. São dados do governo isso aqui, não sei o que estou falando da boca para fora, não.
que as multas que o IBAMA aplicou no passado e agora diminuíram mais de 30% as multas, certo? Então, quando você não multa, você dá um aval para que outra pessoa vá desmatar aquela região. Então, infelizmente, isso está acontecendo no Brasil, a questão ambiental está ficando em segundo plano, ou quem sabe até a terceiro plano. Isso é muito complicado, porque afeta também a economia. Nós vamos ver mais à frente também. Bom, pessoal, e ainda sobre os impactos ambientais, a extinção de fauna e flora, ou seja, dos animais e vegetais, é outro grande problema. Por quê? Nós tiramos tudo da floresta. De onde vêm nossos alimentos? De onde vêm nossos remédios? Até os cosméticos, certo? Vem tudo da floresta. A gente tira tudo da floresta. Nossa roupa, tiramos da floresta, tiramos nosso alimento, tiramos nossa energia, tudo, certo? Entendam, eu não estou falando diretamente, tirar uma roupa da floresta diretamente, tá certo? Então, a gente tira de forma indireta algumas vezes. Bom, e por fim, os incêndios e queimadas. E nós falamos agora sobre essa questão. Bom, então, nós temos aí as conferências ambientais, encontros de diversos líderes mundiais para discutir ações a serem desenvolvidas em conjunto e, em particular, minimizar os efeitos negativos da ação humana sobre o planeta. Essa é a parte chave, né? Minimizar, olha só, que não é acabar, é minimizar os efeitos negativos da ação humana sobre o planeta. Aí nós temos aí as principais conferências. Nós temos o protocolo de Kyoto, que vai ser tema para a próxima aula, as próximas aulas. Temos a conferência de Estocolmo também. Na verdade, a próxima aula será a conferência de Estocolmo e, posteriormente, nós vamos falar sobre o protocolo de Kyoto. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a Agenda 21 e Rio+10 e, posteriormente, Rio+20. Essas são as principais conferências, mas de todas, a que mais teve medidas efetivas foi o protocolo de Kyoto, de todas. Vocês vão ver que no protocolo de Kyoto, pessoal, surgiu o crédito carbono, o mecanismo de desenvolvimento limpo chamado MDL, surgiu também o termo moeda verde, país poluidor pagador. Então, tudo isso que nós vamos ver nas próximas aulas. Lembrando que eu estou fazendo hoje é uma introdução, tá certo? Para as futuras aulas, você tem um alicerce, você ter mais embasamento para prosseguir os estudos. Bom, e ainda tem a questão dos desastres ambientais, terremotos, tsunamis, desequilíbrios da fauna e da flora, mudanças climáticas abruptas, chuva ácida, seca, enchente. Isso está ficando mais frequente. Por exemplo, chuva ácida ocorre em lugares que têm muitas indústrias que lançam o enxofre, o dióxido de enxofre na atmosfera. Isso faz com que essa precipitação, que era para ser água, que era para ser natural, se torne uma precipitação ácida, corroendo monumentos, destruindo florestas, queimando pinturas de carro, provocando vários danos, tanto financeiros como ambientais, por conta da chuva ácida. A questão das secas. A seca, pessoal, é um período longo de estiagem, provocada pela alteração nos ciclos, que pode ser, por exemplo, El Niño, pode ser também uma frente de alta pressão, de baixa pressão atmosférica, pode ser uma zona de convergência do Atlântico. Então, pode provocar secas. Em outras áreas, pode provocar enchentes. Tá certo? Então, pessoal, olha só. Deu para fazer um apanhado aqui, certo? Do que é sustentabilidade. Vimos o que está acontecendo nos impactos ambientais. Vimos que depois de Estocolmo, em 1972, o mundo começou a ver
a questão da natureza, que é finita, que temos que preservar, utilizar de forma consciente. O termo correto é sustentabilidade. Ok, pessoal? Deu para ter uma noção? Vamos passar aqui para a próxima tela. Bom, então, a Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Na Rio 92, foi, através de muitos debates, surgiu a carta recomendando 27 princípios para minimizar os impactos ambientais. Eu não coloquei os 27, coloquei só 10, para a gente ter uma noção mais aprofundada aqui do que ocorreu nessa conferência ambiental, a Rio 92. O primeiro princípio: os seres humanos têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Claro, nós temos esse direito. Infelizmente, muitos não têm em países já altamente degradados. Segundo princípio, direito dos estados de explorarem seus próprios recursos naturais e dever de controlar atividades de forma a não prejudicar o território de outros. O terceiro princípio aqui, desenvolvimento deve ser promovido de forma a garantir as necessidades das presentes e futuras gerações. Olha só, nesse terceiro princípio, pessoal, nós não podemos deixar o planeta pior do que nós recebemos para as próximas gerações, nossos filhos e netos. Temos que deixar igual ou melhor. Será que isso é possível? Vocês acham que isso é possível? Deixar o planeta melhor do que nós encontramos, mais preservado? Ou, infelizmente, com o sistema capitalista, pessoal, isso não é possível? Vamos colocando aí no bate-papo o que vocês acham sobre esse tema. Quarto princípio: proteção ambiental deve ser considerada parte integral do processo de desenvolvimento. Claro que sim, certo? Então, proteção ambiental é muito importante para que tenha um desenvolvimento sustentável. Quinto princípio: a erradicação da pobreza é requisito indispensável para promover o desenvolvimento sustentável. Certo? Sexto item: deve ser dadas prioridades à situação especial de país em desenvolvimento aos mais pobres. Bom, e prosseguindo aqui, sétimo princípio: os estados devem cooperar na conservação, proteção e recuperação da integralidade e saúde dos ecossistemas da Terra. Oitavo: os estados devem reduzir e eliminar padrões de consumo e produção considerados insustentáveis, ou seja, já tentar um desenvolvimento mais limpo. E a tecnologia está aí para isso. Por exemplo, os carros elétricos, que é a evolução do carro a combustão. Então, cabe diretamente nesse princípio 8 aqui, e os estados devem reduzir e eliminar padrões de consumo de produção considerados insustentáveis. Tem lugares no mundo que, em 2030, no continente europeu, que os carros a combustão vão ser proibidos de circular. Nono princípio: os estados devem cooperar no desenvolvimento e intercâmbio de conhecimento científico e tecnológico. Por fim, o princípio 10, a participação pública no processo decisório ambiental deve ser promovida pelo acesso à informação facilitado. Bom, então, pessoal, nessa aula nós vimos uma parte da introdução do nosso assunto, conferências ambientais, falamos de alguns impactos ambientais, falei um pouquinho sobre a Rio 92, que as próximas aulas nós vamos detalhar
as outras conferências ambientais, certo?